Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Charlene, sou professora de História. Hoje esse vídeo aula será sobre os povos pré-colombianos. Quem foram os povos pré-colombianos? Os povos pré-colombianos foram povos que viveram aqui no continente americano, entre eles os maias, os astecas, os incas, que na verdade tiveram sua existência no continente antes da chegada do Cristóvão Colombo, com as expedições ultramarinas no processo das grandes navegações. Então a gente vai falar um pouquinho sobre a cultura, sobre a vida desses povos aqui no continente antes da chegada do europeu, que o primeiro então a chegar aqui foi o Cristóvão Colombo, por isso são chamados de povos pré-colombianos, ok pessoal? Bom, um resumo para vocês sobre esses povos, vou falar um pouquinho sobre as particularidades deles. Bom, os povos pré-colombianos, gente, eles seriam então um povo que se localiza, Por exemplo, aqui seria a localização então, na região da América do Sul, na Cordilheira dos Andes, os Incas. Alguns lugares ali, como o Brasil, em amarelinho vai salientar os índios brasileiros. Mas como a gente vai trabalhar com os Incas, então, aqui na região da Cordilheira dos Andes, os maias seriam na América Central, e os astecas na região do México, ok? E aqui a gente tem, claro, os índios americanos, mas para nosso estudo hoje seriam, os maias, os astecas e os incas. Bom, esses povos pré-colombianos, como eu falei, são os povos que viveram anteriormente à chegada do Colombo. A gente tem ali uma variabilidade, uns plantavam, outros caçavam, coletavam, pescavam. A gente vai falar um pouquinho sobre eles, tá? Bom, vamos começar então pela civilização maia. A civilização maia ela vai se desenvolver na região, como mostra o mapa, que é a região da Guatemala, tá? Na América Central. Aqui nessa região seria os astecas e mais ao sul, então, os incas. Como mostra o mapa aqui, astecas na região do México, os maias e os incas na Cordilheira dos Andes. Bom, a civilização maia, gente, uma das características principais desse povo é que eles viviam em cidades-estados, tá? Então, eles viveram numa região, que é aquela região que eu mostrei para vocês, na América Central, não tinham um governo centralizado, um núcleo político centralizado, eles eram politeístas, mas tinham cidades-estados, então eles eram bem divididos em cidades-estados, tá? Praticavam plantio principalmente do milho, então isso é comum entre esses três povos, o plantio do milho, tá? A sociedade maia ela vai ser bem dividida, vai ter uma hierarquia também, sempre no topo o governante, o líder da sociedade-estado, depois vem os sacerdotes, a nobreza, enfim, possuía um processo de escrita também, os escribas, depois os camponeses e por fim alguns membros de escravos. Praticava o plantio do milho, como falei, é uma cultura, um produto que seria comum entre eles. Eles praticavam a rotação de cultura, que é plantar determinado produto numa época, depois, por exemplo, milho, depois feijão, depois um outro produto, para que não prejudique o solo, Bom, aqui, claro, eles eram politeístas, praticavam cultos, Tinha a sociedade bastante dividida, como eu falei, por nobres, a família real, sacerdotes, chefes militares, camponeses, até por fim, chegar no substrato mais inferior. Possuía escrita, assim como os egípcios, uma escrita mais simbólica, mais desenhada, tá? Esse aqui é o tipo de escrita dos maias. Essa é a escrita deles. A religião deles é politeísta, eles acreditavam em vários deuses ligados à natureza. E a curiosidade é que eles desenvolveram muito a matemática, com destaque para a invenção das casas decimais e do número zero. Então, foram eles que inventaram o número zero. Possuíam já uma arquitetura bem moderna, piramidal,
né? Algumas cidades bem desenvolvidas, com templos, né? Possuem escritas, essa é a cidade de Tikal, cidade maia. E aí os astecas, então, vão se localizar um pouquinho acima, né? Aqui seriam os maias, mais abaixo, e os astecas um pouquinho acima na região do México, tá? Então, ali seria o território maia, como mostra no mapa, e o território asteca. Os astecas, gente, eles eram diferentes dos maias porque eles vão ser um império. Então, eles não vão ser divididos em cidades e estados. Uma particularidade ainda dos maias, tá? Voltando lá, é que os maias, gente, eles brigavam uma cidade contra outra, uma tribo contra outra, o que acabou o declínio deles. Então, quando o europeu chegou aqui, na verdade, eles já estavam em desolação, eles já estavam em declínio. Os astecas não, os astecas foram conquistados, tá? Então, eles foram conquistados diferente dos maias, que eles mesmos se aniquilaram entre eles. Então, quando o conquistador chegou, eles já estavam em declínio. Os astecas, então, se localizam, né, na região do México. Esse povo, então, eles têm um mito, né, um mito muito forte na busca da cidade sagrada deles, que seria Tenochtitlan. Esse mito seria que eles migrando, então eles eram um povo nômade, eles queriam se sedentarizar. Para se sedentarizar, eles teriam que procurar a terra sagrada, que seria quando eles descobrissem uma águia repousada num cactus, segurando no bico, devorando, né, uma serpente. Então, nesse momento, eles acabaram, né, se deparando com essa imagem do mito e acabaram fundando a cidade de Tenochtitlan, no lago Texcoco, que era extremamente importante para o plantio, né? Então, aí está a lenda que eu acabei de contar para vocês, e é onde eles fundaram, então, a cidade sagrada de Tenochtitlan, através do mito da águia, né, repousada num cactus, devorando uma serpente no bico. A economia asteca se baseia na agricultura, principalmente também do milho, em comum entre eles. Domesticavam animais, caçavam, pescavam. A economia asteca, então, tem ali a agricultura, né, bastante favorecida, e eles praticavam as chinampas. O que é as chinampas, gente? Acho que eu tenho uma imagem aqui, ó, melhor. As chinampas é que eles plantavam num lago. Sobre esse lago, eles faziam, ó, estacas de madeira, e aí ficava tudo, né, flutuando a agricultura, ó. Então, eles faziam umas estacas de junco, de madeira, e ali eles plantavam, então eles iam, né, ó, nos canteiros, e a agricultura ficava sempre irrigadinha. Essas seriam as chinampas, tá? Isso é específico do povo asteca. Então, é um estilo de plantação deles, né, típico deles mesmo. A economia, então, se baseia na agricultura, principalmente o cultivo do milho, da pimenta, do cacau. O cacau também era utilizado como moeda, a semente do cacau. Então, eles já tinham uma espécie de moeda. Eles criaram a bebida chocoalt, cobravam tributos, né? Domesticavam animais, o peru, cães. Praticavam caça, pesca, né? Criaram uma espécie de agricultura diferente, que são as chinampas. Tudo isso é característica, então, dos astecas. Uma sociedade asteca era bastante hierarquizada, dividida, né? No topo dessa sociedade está uma pessoa mais importante, que seria o rei, o imperador, abaixo os nobres, a família, né? Real. Aí vem os chefes do exército, a nobreza, sacerdotes, camponeses, né? Enfim. Então, vai vindo do mais importante até o menos importante. Isso é hierarquia. A religião dos astecas também, como os dos maias, e também vai ser como a dos incas, são politeístas, acreditavam em vários deuses. Praticavam sacrifícios, né? Isso era comum em religiões politeístas, às vezes praticando a morte, né? de pessoas do próprio grupo, e também de animais em homenagem a esses deuses. Então, essa é a religião dos astecas, né? Politeísta. Aqui alguma imagem dos sacrifícios. Eles produziam também obras de artesanato, praticavam pintura, tinham escrita também, ó, matemática, astronomia. Então, tanto os maias quanto os astecas possuíam escrita, tá? Que é o alfabeto asteca. O calendário asteca também é dividido em 18 meses, cada mês compunha com 20 dias, né? E mais 5 dias especiais dedicados a sacrifícios, na verdade, fariam, né, os 365 dias do ano.
Aqui é o calendário asteca, né, no museu. Aqui uma cidade já asteca, né, bem desenvolvida, ali um império, né, que foi depois dominado pelos europeus, né, com os navegadores, com as grandes navegações. A civilização inca, então, aqui é uma foto de Machu Picchu. Então, aqui está no mapa em vermelhinho, né, a Cordilheira dos Andes, a região onde os incas se destacaram. Os incas, então, né, Inca vem de imperador, o Inca era chamado imperador, né, eles fundaram sua região em Cusco, que era a capital do Império Inca. A base da economia deles também é a agricultura, o plantio do milho, batata, criação de lhamas. Então, essa é a base ali, ó. Vários produtos como milho, feijão, batata doce, tomate, né? Técnicas de irrigação, eles já faziam um processo, né, de agricultura escalonada ali, em níveis, né? Porque era em montanha. Os incas, então, como ficavam na Cordilheira dos Andes, eles vão ter que aprender a lidar com o clima e tudo mais. A sociedade hierarquizada também, né, o do mais importante para o menos importante, a religião politeísta, também praticavam sacrifícios. Aqui, ó, na sociedade vem os imperadores, depois sacerdotes e militares, nobres, artesãos, camponeses. Então, sempre do mais importante para o menos importante, assim como dos maias e dos astecas também. Religião inca, politeísta também, tá? E aqui eles têm um imperador, né, que era chamado de Inca, depois ficou a civilização inteira. O deus principal dos Incas era o Viracocha, que é o deus solar, deus do sol. Os Incas, gente, é muito importante vocês lembrar disso, eles não têm escrita, tá? Então, eles possuíam um sistema de contagem, que era um monte de cordinha, ó, com nós, cada nozinho, cada cordinha representava uma contagem, ó. Então, para eles poderem fazer os seus números, a sua contagem, a cobrança de imposto. Ok? Isso é o quipo, sistema de contagem, então não possuíam escrita, tá? Aqui tá o quipo, ó. Então, assim que ele funcionava. Ali eu queria aumentar, mas assim que ele funcionava para poder fazer a contagem, né, dos impostos. Aqui a região, as ruínas de Machu Picchu no Peru, tá? A queda dos Incas, então, foi, né, no processo das grandes navegações, com Francisco Pizarro. Ele chega aqui, então, conquista os incas, e o Fernán Cortés vai conquistar, então, o Império Azteca. Já os maias, então, eles mesmos, lutando um contra o outro nas suas aldeias, nas suas cidades e estados, eles acabaram, então, entrando em declínio. Ok, pessoal? Espero ter ajudado vocês nesse resumo simples sobre os povos pré-colombianos, e façam a leitura, né, da apostila de vocês, e a gente marca um outro vídeo aula, tiro dúvidas, né? Estou à disposição. Ok, pessoal? Até o nosso próximo encontro.